A paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, juntos, adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Declarar que nós viemos aqui nesse lugar para adorá-lo, para exaltá-lo. Eu já te convido, aquele que pudesse colocar de pé. Vamos juntos iniciar cantando louvores a Ele, entregando o nosso melhor a Ele. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, Deus, tão somente para te adorar, Deus, tão somente para te engrandecer, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para declarar, Senhor, o nosso amor por Ti, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, unidos, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor, para recebermos mais de Ti, Deus, e entregar, Deus, tudo que somos diante do Teu altar, Senhor, mais uma vez, Senhor. Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa estar fazendo, Pai, o Teu querer nesse lugar, Deus. O Senhor possa estar conduzindo tudo que for feito aqui nesse lugar, Deus. Que seja tão somente para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, nós te entregamos, Senhor, aqueles, Senhor, que estão a caminho, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazê-los em segurança, Senhor, trazê-los em paz, Deus. Ó Deus, jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que está tentando impedi-los, Senhor, de chegar até a Tua casa, Deus. Também te entregamos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que prepararam algo, Senhor, para poder entregar a Ti, Senhor, e também, Senhor, mostrar aos irmãos, Senhor, ó Deus, e falar, Deus, a Tua palavra, Deus, através dos cânticos, Senhor, através do teatro, Senhor, através, Senhor, das leituras, Pai, ó Deus, que tudo, Senhor, seja tão somente, Pai, para falar de Ti, Senhor, para falar do Senhor em nós, Deus. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o Teu santo nome nesse lugar. Seja exaltado. Aleluia. Luz do mundo enche a terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vamos declarar mais uma vez. Luz do mundo enche a terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
continuar. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nesse momento eu te convido a abrir o seu coração. Abrir o seu coração
para receber aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós aqui nessa noite. E eu tenho certeza que tem muita coisa que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar. Tem muito que o Senhor quer ensinar para cada um de nós aqui nesse lugar. E nós estaremos, a partir desse momento, iniciando um sermão musical amado Timóteo. E eu te convido, vem sofrer comigo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. O que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias no homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é a hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era a hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era a hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era a hora de se mesmar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E é como se Deus segredasse a vida de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão essa doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego, que trocam feliz, dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. É por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, prega o verdadeiro evangelho, vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão, oferecida por Paulo, era sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, sua oferta de libação. Os rituais de sacrifício praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação. Seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado por algum líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado destes líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever sua morte.
Ele não desenha essa tela com cores densas, escuras, mas com o vinho vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto. Sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima como o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo. Vem sofrer comigo. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece como um náufrago à deriva, insistindo sorridente, para que um marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemon como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nova do Evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer de sua carne e beber seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força de seu próprio braço, mas na graça, do favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. E nesse caso, não se trata de abandono de fé. Se trata de desdobrar-se tantos quanto se podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao Evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, prometendo um evangelho de glamour, mas olha bem aqui: o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio, e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim de seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos.
Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Abandona o outro, cada desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus estar aí. Primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram.
que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Enquanto o velho Paulo prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério, ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto era sofrimento e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas, ou dos aprisionamentos, nas argolas aí das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufragens, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância, no fim das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar pelo amargo apetecer de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo poderia ter contato durante seu primeiro julgamento, mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão de sua defesa. Como se não bastasse mais estar o velho Paulo, lançado feito um animal amarrado dentro de sua presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar os sofrimentos de Cristo, se vê agora concluir em sua cruz, abandonado por seus amigos. E de nós suportaria essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar a sua própria jornada. Valeu a pena, Paulo? Vê bem aí ao seu redor, gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí, e no dia de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo? E a pergunta volta para você: você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda: quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo, como seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande estima. Se o seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos, talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter de reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar sim ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que lhe encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança, numa revolta, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme, aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência: Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer de aquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém,
permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto, descendente de Davi. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Este é o meu Evangelho. Por essa causa também sofro a ponto de ser preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. A hora da minha partida chegou. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. O Senhor seja com o teu espírito. Que a graça seja convosco. Mãos cansadas, desatando nós que o prende aqui, soltam barco
das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dano que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive na verdade seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A Ele seja a glória para todos sempre, amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta. As últimas palavras registradas no grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. Como chega ao fim de sua jornada um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão sendo exaladas por meio de suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto, uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos últimos momentos de sua jornada? Bem, Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver a Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar de sua mãe e de seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou. Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. É como quem diz, se você chegar aqui, Timóteo, eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos. E aí nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, lembra muito bem da cena comovente que foi a despedida desse pequeno e corajoso hobbit com seus amigos. Mas o momento mais emocionante foi o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada Sam. Em silêncio solene, os dois parecem reviver toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. É precisamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos. As próximas frases são o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais, mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não, porque morte para Paulo é lucro, né? Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado, com um espinho que me apertava a alma. Mas Deus disse, Paulo, não se aveste não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você, um favor imerecido dos céus, que certamente encaminhará os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno como Paulo desejou, mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo,
Vem depressa. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho aqui. Me ponho no chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha beleza será todos os dias minha riqueza será todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. E se eu perder tudo que juntei aqui, me lembre só mais uma vez, tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor. Vou pro chão pra agradecer o teu amor. Para segurar o que Deus te dá, tem que soltar o que tem nas mãos. Foi assim com Abraão, seguindo com o pé no chão, na mente de interrogação. Para onde estou indo? Se bem que não preciso saber. Eu só preciso ir. Para segurar o que Deus te dá, tem que soltar o que tem nas mãos. Foi assim com Moisés, que quando levou descanso por seus pés, antes de fechar o episódio, foi mandado para uma terra que só lhe guardava vitória. Para segurar o que Deus te dá, tem que soltar o que tem nas mãos. Foi assim com Paulo, que abriu mão de tudo que tinha vivido durante sua vida, de sua fama, títulos, para viver como uma alma perseguida, e ainda assim seguiu anunciando em todo canto sobre o nome santo de um rei que não conhece limites. Esse mesmo rei ordena hoje que você vá, fale de mim, fale das coisas que eu fiz. Ele não está te pedindo para construir uma arca, nem que vai abrir o mar. Ele está te pedindo para falar, numa época em que o outro lado do mundo é logo ali. Não é simples, eu sei, mas se encontrou em ti o Espírito Santo, então é sem espanto, você tem condições de falar. Se crê que contigo está o dono do tempo, do ouro, da prata, porque não acredita que tem força para ir. Você sabe que ele é todo mundo, o único que não se cansa, o mais forte, o mais sábio, o único inigualável Deus, te fez importante.
certo o suficiente. Se o medo te amarra, se a timidez te limita, então quebramos as correntes. E vamos como correntes, feito um rio que leva a água da vida, até que o mundo saiba, até que o mundo enxergue. Nós vamos trazer vida para terras áridas, como torrentes nos desertos de Negev. Vai, aponte a direção que vamos contentes, sabendo que sozinhos não estamos a sós, que dependemos do agir de Deus, sim, mas por vezes o agir de Deus também depende de nós. Para segurar o que Deus te dá, tem que soltar o que tem nas mãos. Ou melhor, para levar o que Deus te dá, tem que soltar o que tem nas mãos. São desejos, são vontades, são planos. Talvez seja sua paz, talvez seja sua casa. Talvez seja passar tempo com a pessoa que você mais ama. É negar a si, é entregar a sua vida e abrir mão de muitos eu quero. A ordem é clara. E de pregar o evangelho é falar, falar e não se calar. Falar até que Cristo retorne. Falar até que a terra seja cheia de uma forma tão grande que entorne. É falar. Falar até que todos saibam. Recebemos um tesouro guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. É assim que Paulo começa a maior parte das suas cartas, saudando as igrejas, as pessoas, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que graça é essa? Que graça é essa que Paulo tanto fala? Que amor é esse que Paulo tanto fala? Que amor é esse que Paulo ele tanto prega? O que foi que Paulo viu no caminho de Damasco que fez ele mudar completamente a sua vida? Paulo fala pra gente em Filipenses 3: é verdade que eu poderia confiar na carne. Fui circuncidado no 8º dia e sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando para a gente, está falando para os filipenses. Eu poderia ser o que eu quisesse no sistema que rege o mundo. Tudo estava a meu favor. Eu era rico e irrepreensível. Eu era fariseu. Ele está falando assim: eu ia para a igreja todo dia. Eu estava indo para a igreja todo dia. Eu era crentão mesmo, desde que eu nasci. Nasci na igreja, cresci na igreja, fui todos os dias para a igreja. Eu era crente, de verdade, por fora. Mas ele continua o texto, Filipenses. Mas o que era lucro para mim, considero tudo como perda. E ele ainda continua. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, toda a vida que eu vivi para trás, todo o sistema religioso que eu fiz parte, todo o sistema religioso do qual, desde que eu nasci, eu ouvi falar e eu fiz parte, eu considero isso nada comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Porque Jesus não é uma religião. Cristo, ele não é uma religião. A religião não salva. A religião não leva ninguém ao Pai. Não leva ninguém ao céu. E Paulo entendeu isso. Quando no caminho de Damasco ele viu a Cristo, ele continua falando, Paulo, né? O meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que eu vivi é esterco. É esterco. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ele ainda continua o texto. Ser encontrado nele. Não é só conhecer a Cristo, mas também ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. No texto anterior ele falou, eu tenho justiça quanto à lei, mas eu considero a justiça que eu tenho, do cumprir a lei, nada. Mas aqui vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa sim é a justiça que eu quero, baseada na fé em Cristo. Ou seja, você não precisa ser mais um descendente de Israel,
precisa ser hebreu de hebreus, você não precisa ser circuncidado. Você não precisa, a circuncisão da carne não é mais considerável para você chegar até Deus. O que Cristo quer é o seu coração. Ele não quer a sua religiosidade, não quer nada do que você pode oferecer a Ele. Ele quer o seu coração, somente isso. O que você pode dar a Ele, o seu trabalho, o seu tempo. Para Jesus não é nada. O que Ele quer é o seu coração. Para que você não se glorie nas obras da sua mão. Para que você não se glorie no que você faz. Mas você se glorie na fé no Salvador, na fé em Jesus, na fé no Cristo, que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou para salvar a mim e a você. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E assim, Paulo continua falando aos Filipenses. Naquele caminho para Damasco, Paulo encontrou Cristo. Paulo encontrou o seu amor e a sua graça. Graça essa que veio para perdoar. Graça essa que veio para completar aquilo que faltava em Paulo. Graça essa que veio para justificar. E a mesma graça que Paulo encontrou, que ele viu em Jesus no caminho para Damasco, que ele escreveu aos Filipenses, ele também escreve a Timóteo, do qual a gente aqui ouviu. E a gente ouviu com graça. Isso não foi um espetáculo, meu amado. Isso aqui não foi um prazeroso apenas para os olhos, mas se você prestou atenção na mensagem que foi entregue aqui, a carta para Timóteo, ela foi uma convocação ao jovem Timóteo. Timóteo, eu estou partindo dessa. Eu estou encerrando o meu combate nessa vida. Mas eu quero que você continue o trabalho. Eu quero que você continue o trabalho. E essa carta não ficou apenas para Timóteo. Ela se estende para nós até os dias de hoje. Então essa mensagem que você ouviu aqui não foi apenas para Timóteo, é para você e é para mim. É para você e é para mim. Não foi apenas para Timóteo. E quando nós somos alcançados por essa graça, também recebemos a missão. Recebemos a missão de passar adiante. Essa graça que nos alcançou. E isso pode parecer um pouco difícil, complexo demais, numa cultura onde a gente aprende a reter desde criança. Tudo que é bom a gente retém, quer ficar pra gente. A gente quer tomar conta, deixar embaixo do nosso travesseiro ali e a gente não quer compartilhar com ninguém. A gente não quer compartilhar com ninguém. Mas essa não é a mensagem do Evangelho, de retenção. É uma mensagem muito complexa para o mundo entender, mas essa mensagem, para quem entende, ela gera uma missão. Quando você compreende a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, você junto recebe uma missão. Você recebe uma missão, amado. E quando a gente começa a entender a nossa missão, quando a gente começa a entender como a gente vai levar a palavra do Evangelho, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque junto com o levar a mensagem do Evangelho, eu posso também querer levar o meu nome junto. Eu quero pregar o Evangelho, desde que eu esteja numa plataforma, segurando o microfone. Eu quero pregar o Evangelho, desde que eu faça parte do ministério de louvor da igreja. E aqui eu canto músicas lindas. Eu quero pregar o Evangelho e eu quero
uma igreja grande, espaçosa, com ar-condicionado, com luzes bonitas. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero orar, que as pessoas sejam curadas através da minha oração. Quando eu chego nesse patamar, Cristo não é mais suficiente. Ele deixa de ser suficiente. Porque eu quero Jesus e mais alguma coisa. Eu não quero só Jesus. Eu quero Jesus e mais alguma coisa. Cristo não é mais suficiente. Agora eu quero que Cristo seja manifesto através da minha vida. E amém, meu irmão. Mas quando você quer que a sua vida sobressaia o nome de Cristo, aí seu evangelho já está indo para os evangelhos que Paulo fala a Timóteo: cuidado. Cuidado, porque esses aí pregam, se vangloriam da sua pregação, se vangloriam do que eles tanto falam. Paulo fala: eles podem, tu, porém, não. Eles podem pregar o evangelho que eles acharem melhor, mas tu, Timóteo, tu, porém, não. Você não pode. Você vai pregar o evangelho que eu deixei para você, que eu te ensinei, que a sua avó e a sua mãe te ensinou. Você vai pregar esse evangelho de graça, de amor, de misericórdia. Não mais por sistema regido por religiosidade, mas justificação pela fé, redenção pela fé. É esse evangelho que você vai pregar. Missão Nova Cidade, Segunda Igreja Batista de Rio das Ostras, igrejas de Rio das Ostras. Eles podem, tu, porém, não. Eles podem pregar o evangelho onde a igreja fique cheia de gente abarrotada, não tem nem lugar para entrar. Tu, porém, não pode. Tu, porém, Missão Nova Cidade, não. Vocês vão pregar a mensagem da cruz. Vocês vão pregar a mensagem, o evangelho da Bíblia. Tu, porém, não. E como você e eu podemos levar essa mensagem, esse evangelho da graça, da misericórdia para o próximo? Como nós podemos levar? Amados, uns são chamados para ir para o outro lado do mundo, para um lugar remoto, um lugar onde é difícil o acesso, onde poucas pessoas podem ir. Outros são chamados para ir para o seu trabalho, para suas escolas, suas faculdades, seus hospitais, seus mercados, qualquer lugar que você trabalha, amados. A maioria de nós somos chamados para esses lugares comuns que a gente conhece. Meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade. Mas nem por isso eu deixo essa missão. Essa missão, ela está intrínseca, ela está enraizada no meu coração. E isso é ser um missionário, meu amado. Porque se todos nós deixássemos tudo isso e fôssemos para o outro lado do mundo, pregar o evangelho lá, quem iria falar ao nosso vizinho? Quem iria falar aos nossos colegas de trabalho? Quem iria falar? Quem falaria a Nova Cidade? Mas sim, uns são chamados para ir. Uns têm um chamado específico de Deus para ir. Outros não. Outros têm um chamado específico para orar por aqueles que vão, que deixam suas casas, suas famílias, por amor a Cristo, e vão levar essa mensagem de amor e misericórdia que a gente tanto ouviu falar nessa noite, lá do outro lado do mundo. Amado, você recebeu um panfleto quando você entrou? Recebeu? Então, pega ele, por favor. Já estamos encerrando. Nesse panfleto tem uma mensagem, uma pergunta: quem é você na missão? E eu 3 opções:
3 opções nesse panfleto. Eu sou o que vou. É esse que eu acabei de falar que deixa tudo. Deixa sua casa, deixa sua família. E tem um chamado específico de Deus para ir. Inclusive amanhã, continuando a nossa conferência, nós vamos ter aqui uma missionária falando para a gente que recebeu o chamado de Deus para ir. Para ir. E hoje ela serve em Guiné-Bissau, na África. Outra opção aí. Eu sou aquele que ora, aquele que sustenta esses que vão em oração. Porque esses que vão, eles carecem demais, amado, das nossas orações, da nossa intercessão. Porque o campo, amado, o campo é um lugar onde não está sobrando trabalhador, não. Você pode perguntar para qualquer missionário que você conhecer, como está no trabalho, tem gente suficiente? Não tem. É feito pela única e exclusiva misericórdia do Senhor. Todo o trabalho missionário, todo o campo missionário está carente de trabalhadores. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, amado. Então esses que vão, acabam sofrendo. Sim, acabam sofrendo demais por causa dessa falta de trabalhadores no campo. E você pode ser um desses intercessores, dessas pessoas que vão sustentar esses que vão em oração. E a terceira opção aí no seu panfleto é aquele que contribui, porque esses que vão deixam seus trabalhos. Muitos deles deixam seu trabalho e o sustento deles é único e exclusivamente da misericórdia do Senhor, da igreja que sustenta, das ofertas dos irmãos. Então o panfleto te dá 3 opções para você escolher. Amado, a gente vai orar nesse momento. Esse panfleto vai ficar com você, não vai dar para ninguém não. Só vai marcar. Você vai marcar uma dessas 3 opções. E se você marcar mais de 2 opções, amém. Marque 2. Se você marcar 3, amém, amado. Muitos irmãos que vão, que são missionários, eles são os que vão, os que oram e os que ofertam também. Se você marcar os 3, amém. Vai ficar com você esse papel. Mas ele vai com você. Se coloca num lugar visível, para toda vez que você olhar, você lembrar. Se lembrar o que você escolheu, o compromisso que você fez com Deus. Você não está fazendo um compromisso comigo ou com a igreja, é com Deus. Ninguém tem acesso a esse papel que você vai marcar aí, só você e Deus. Então esse compromisso é com o Pai, não é comigo. E toda vez que você olhar para esse papel e se lembrar, você vai orar, você vai contribuir, você vai lembrar que tem alguém lá do outro lado do oceano, alguém lá no sertão da Bahia, alguém que está necessitando e carecendo das suas orações, da sua contribuição. Baixe sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Jesus, Pai, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar hoje. O Seu Espírito Santo, Pai, está em nosso meio, Jesus, está conosco, Pai. E o Senhor falou à igreja, Jesus, aqueles que têm ouvido, Pai, para ouvir, que o Espírito tem a igreja, Deus, que ouve o Senhor Jesus. Pai, nós temos uma opção agora, nós temos um compromisso a firmar com o Senhor, Deus. Nós temos um compromisso a firmar contigo, não é com os homens, não é com ninguém, é com o Senhor, Deus. Nós seremos aqueles que iremos, nós seremos aqueles que contribuiremos, Jesus, que irá contribuir, nós seremos aqueles que irão orar, Deus. Nós seremos a coluna do Seu Evangelho aqui, Jesus, que sustenta os que vão. Nós seremos a coluna que sustenta em oração aqueles que vão, Deus. Nós somos como flechas, Jesus, que irão alcançar outros lugares e outras pessoas, Jesus. Mas também nós somos como arcos, Jesus, que lançaremos pessoas, lançaremos, Jesus, ofertas, nós lançaremos e sustentaremos aqueles que estão lá, Deus. Então fale, Deus,
com cada irmão aqui, Jesus. Que seu Espírito Santo possa incomodar e trazer à mente, Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, Pai, para cada vida aqui, o chamado que cada um tem aqui, Pai. Eu sei que há pessoas aqui, Pai, que também irão. Não vão apenas só ser sustentados, sustentação, Deus, que vão, mas também irão, Deus. Há pessoas que vão orar também, Deus, que vão interceder. Vão interceder pela sim, Deus, eles irão interceder para aqueles que estão no campo, Jesus. Aqueles que irão contribuir, Jesus, também, Pai, que o Senhor possa encher o seu celeiro, Jesus. Que o Senhor possa encher o seu celeiro, que o Senhor possa multiplicar, Deus, as suas dispensas, Jesus. E nunca, Pai, falte nada na mesa deles, Pai, por eles estar sustentando, Pai, a missão do Senhor aqui na terra, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fale com cada irmão aqui, que juntos, como igreja do Senhor, Jesus, como igreja do Senhor aqui na terra, Pai, nós possamos levar o seu Evangelho até que todos saibam, até que todos saibam, todos conheçam o seu santo nome, e assim, Pai, o Senhor retorne, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fale, Deus, individualmente a cada coração aqui, Deus. Fale individualmente a cada mente, Deus, que a beleza e a graça do seu Evangelho possa alcançar cada irmão aqui, Jesus, e que essa graça transborde em cada um e assim a gente consiga espalhar o seu Evangelho, Pai, que está sobrando na gente, a gente entrega ao nosso próximo, Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém. Não poderíamos, irmãos, começar a nossa conferência de melhor forma, falando da palavra, da graça, do amor e do Evangelho que o maior missionário de todos os tempos deixou para a gente. As palavras que ele mais escreveu: graça, misericórdia, amor. Então, hoje foi só o primeiro dia. Temos amanhã a nossa feira missionária também. Nós vamos começar com a feira missionária a partir das 5 horas. Às 7h30 a gente vai vir aqui para dentro do templo. Vamos continuar a conferência. Deus ainda tem muito a entregar para a gente através da vida da Dani, que ela vai trazer para a gente. E no domingo, depois das 12 horas de adoração, o encerramento aqui à noite, também dessa conferência, com o missionário, o pastor Edmil, vai trazer uma palavra abençoada. Ele é engraçado, a gente pergunta para ele: pastor, tá tudo certo? Ele fala para a gente: tá tudo certo. Quem esteve aqui na última vez que ele falou, não teve, secou as lágrimas, gente, tanto que a gente chorou. Então, tá tudo certo. Deve ter sido tudo certo dele. Amém, amados? Amém. Amém. Pastor, na frente, por favor. Glória a Deus, aleluia, né? Perguntei para o Léo assim: o que tu queres que eu faça, né? Muito bem, é o que a gente deve fazer diante do nosso Deus. Perguntar a Ele: Senhor, onde tu queres me usar? Onde tu queres me usar? Faça-se a tua vontade na minha vida, mas tem que ter coragem. Nós ouvimos o pastor Francisco falar que ele teve muita dificuldade para falar isso com Deus. Faça a tua vontade na minha vida. Então é questão de coragem. Ouviram aqui hoje? Você quer mesmo esse Evangelho? Está pronto para perder alguma coisa? É abrir mão do eu. É abrir mão daquilo que vai agradar a você para agradar tão somente ao Pai.
Isso é priorizar o Evangelho. Isso é deixar realmente Deus fazer a vontade dele em nossa vida. Você está disposto? Amém? Amém. Amém. Que assim seja. Que possamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor, para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas para o crescimento do reino de Deus. Amém? Muito bem. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa maravilha, por Ele estar usando aí esses jovens com tanta disposição, né, e disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Viu, Léo? Você deixando no escurinho agora para ir para mim, tá vendo? Acho que você falou que era para... Ó, deixa eu quietinho lá para ninguém me ver direito, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um desses jovens. E eu sei que eu posso estar tranquilo que eles dão conta, eles têm estratégia, eles são dinâmicos, e isso é muito bom, né? E para a honra e glória do nosso Deus. Essa foi a nossa oração ali antes de começar o culto. Que a vontade do Senhor seja feita, não a vontade própria de ninguém, não para agradar a nós mesmos, mas tão somente para agradar ao Senhor. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem assim, se colocando, se ofertando nas mãos do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, cada um que veio a brilhantar. Temos pessoas nos visitando, pode apresentar, Larissa? Pode, né? Deve, né? Quem está nos visitando hoje aqui? Alguém pela primeira vez? Pela primeira vez? Não, né? Tem? Sim. Essa irmã é da Silvia. E a família mas tem a primeira vez aqui. A segunda vez aqui. Ela é a primeira vez. Muito bem, louvo a Deus pela sua vida. Tem uma irmã nascida que é parecida com ela. Olha, hoje foi o contrário. Esses dias acharam que era a mãe do João, e hoje eu estou achando que era a irmã lá da Cibra, e é a mãe do João. Gente, tem uma irmã na Cibra idêntica a ela, e canta no coral Essência. E hoje eu que inverti, tá vendo? Hoje foi inversão, inverti totalmente, né? Muito bem, louvo a Deus pela vida de vocês aqui mais uma vez. Realmente agora eu lembrei aí do casal, né? Muito bem. Desculpa pela vergonha que eu passei. A esposa do Kaique, né, está aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida também. Possa voltar mais vezes. Tem aí a tia Rosa que está conosco aí, junto com a Delson, né? Com Bia, que vieram brilhantar. Pastor Hélio e Lilian, são todos de casa, mas vieram cooperar, né? Léo e a esposa, e agora eu vou ter que falar todo mundo, né? Já falei, né? Já falei, a menina do Ministério de Louvor ali, né? Sempre está conosco, né? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos encerrar, tem cantina ainda, né? Salgado frito na hora? Muito bom, né? Muito bom. Então vamos, se você pudesse, coloque de pé. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus, às 17 horas.